Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Churrasco acima de tudo, cerveja acima de todos. Primeiramente, antes de começar esse canal aqui e dar as notícias do Capitão Oficial, tá ok? Como anda a sua saúde lá no Albert Einstein, em São Paulo, eu gostaria de deixar aqui e elevar os meus pensamentos à tragédia que aconteceu no Flamengo com a categoria de base, que na minha opinião, de forma irresponsável, tá ok? Não tinha uma área segura para atender uma situação dessa de emergência. Já fica a minha opinião aí, tá ok? Força Flamengo aí e presta atenção na cagada que vocês fizeram, tá ok? Agora não é mensaginha de Zico, não é mensaginha do Ronaldo Gaúcho, não é de ninguém que vai trazer as vidas ali perdidas de volta, tá ok? Vamos lá, acompanhe no vídeo aí a minha situação do nosso capitão aí, oficial Jair Messias Bolsonaro aí, ao comando do nosso mestre cerimônia oficial aí. Roda o vídeo. Então hoje o presidente amanheceu super animado, super disposto, estive com ele por 2 vezes, mas vou inicialmente fazer a leitura do boletim médico e depois, como de praxe, abrir a possibilidade de perguntas a todos vocês. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Apresentou boa evolução clínica nas últimas 24 horas, continua estável, afebril e sem dor. Não tem disfunções orgânicas e houve melhora dos exames laboratoriais. O dreno colocado no abdômen há 4 dias foi retirado hoje pela equipe de radiologia intervencionista. Devido à melhora do quadro intestinal e boa aceitação da dieta líquida, a sonda nasogástrica foi retirada. Permanece com antibióticos e nutrição parenteral. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa, sendo realizados exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Assinam um boletim o Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião, o Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista, e o Dr. Miguel Sendoroglu, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. A priori, eu abro a oportunidade de perguntas. Porta-voz, tudo bem, boa tarde. Hoje tem bastante coisa, né? Tudo hoje bem? Mudou muita coisa, tudo bem. A primeira pergunta que eu queria saber é o seguinte: o presidente falou alguma coisa depois dessa melhora, depois de tirar o dreno, tirar a sonda? O que ele pronunciou? O que o senhor pode falar sobre o que o presidente disse depois disso? E o ministro do Estado de Governo, o Tarcísio, está vindo para cá, e o senhor pode adiantar a pauta dessa conversa, por favor? Muito bem. O presidente, naturalmente, está muito feliz, particularmente porque, além de sacar o dreno do abdômen, sacou a sonda nasogástrica que o incomodava muito. Então, há pouco estávamos lá no quarto conversando, o próprio doutor Macedo pediu para que ele não se ponha muito efusivo, porque ele ainda carece de uma recuperação adequada, do repouso necessário para que efetivamente debele essa pneumonia. O ministro Tarcísio vem tratar especialmente do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra atos de interferência ilícita, especialmente com relação à checagem de segurança dos agentes responsáveis pelas áreas de segurança aeroportuária, mas mais direcionado à parte de aeroporto. Posteriormente, uma nova legislação sobre isso será promulgada e apresentada à sociedade. Boa tarde, porta-voz. Boa tarde. O senhor conversou com a equipe médica sobre o fato da pneumonia ter cedido em 24 horas, dessa rapidez, dessa melhora? Ele não está febril e não aparece no boletim médico o quadro de pneumonia. E eu queria saber se o senhor também tem essa informação, se os médicos comentaram o fato da sonda nasogástrica poder estar atrapalhando um pouquinho a respiração do presidente.
Por isso com relação à primeira pergunta, eu não tenho como te afiançar, mas o meu entendimento é que o suministro de antibióticos já de algum tempo, agregado ao novo antibiótico que foi compartilhado com o presidente na noite de ontem, esse processo, particularmente os antigos antibióticos e mais esse processo, naturalmente facilitaram uma rápida reação do organismo do presidente no combate a essa pneumonia. Qual foi a tua outra pergunta? Sobre a sonda nasogástrica, se estaria atrapalhando de alguma forma a respiração. Incomodava muito o presidente. Era uma das coisas que ele mais reclamava, era da sonda, a necessidade de abrir e fechar. Então ele agora está sem sonda, está comendo naturalmente, não está havendo mais aquela ânsia de vômito que ocorria anteriormente, fruto da ingestão, às vezes, de ar e um pouco de líquido que estava no estômago. O caldo de carne caiu bem. Olha, tinha em cima da mesa dele lá um caldo que precisa ser valente para enfrentar o caldo, mas ele estava lá enfrentando o caldo. Mas ele ainda está com pneumonia? Sim, o processo de pneumonia, quando vai encerrar-se, depende da percepção dos médicos por meio de exames de imagem e por meio dos exames laboratoriais. Os exames laboratoriais já estão com padrões bastante adequados. Então, precisa se configurar agora, de forma semelhante, um resultado positivo no que toca aos exames de imagem, que demora um pouquinho mais, foi o que me foi explicado. Porta-voz, boa tarde. Mauro Taliaferri, da Rede TV. Tem algumas questões que não estão batendo entre aquilo que está acontecendo e aquilo que está no boletim médico. Por exemplo, o boletim fala que as visitas estão restritas, o presidente hoje está recebendo um ministro. O presidente hoje tuitou e o senhor confirmou que ele também passou a se alimentar por via oral, tomou um caldinho e uma gelatina. O boletim médico não menciona essa alimentação. O senhor também disse que os médicos estão recomendando repouso, etc., mas o presidente parece já estar tendo uma atividade bastante mais intensa, inclusive conversando com o vice. O presidente está... O que está acontecendo? Por que essas questões não estão sendo abordadas no boletim médico? Não estão sendo abordadas, não especialmente por qualquer razão. Ele, sim, de fato, vem sendo administrado a ele esses líquidos que vão, pouco a pouco, se tornando mais pastosos. Então, é o caldo de carne ontem, hoje um caldo de galinha. Gelatina também foi administrada hoje. Então, isso não é um fato que me parece preocupante de não estar no boletim. Eu já vos adianto isso e podem se assegurar de que é esse realmente o evento que está acontecendo. As visitas estão restritas, elas não estão proibidas. Então, os médicos avaliam e avaliaram o presidente há pouco mais de 15, 20 minutos, para que os médicos que validam a possibilidade do presidente encontrar-se com algum ministro ou com alguma outra autoridade. Então, foi validado para este encontro agora com o ministro Tarcísio e o presidente já está aguardando e fará esse encontro na sala de reunião que para isso foi preparada. Tem uma terceira, né, Mauro? Tem. É a questão de precisar de se manter em repouso, fazer silêncio, não falar muito e o presidente está em atividade. Ele, inclusive, recebeu uma reprimenda do doutor, porque depois se sentiu bem, começa a falar e há que haver ainda, por parte dele, uma preocupação nesse sentido. O organismo dele está respondendo muito bem, mas nós temos que considerar que é uma pessoa que veio da cirurgia tão longa, que você já conhece, agregado a isso, no processo de recuperação, uma pneumonia. Boa tarde, general. Tudo bem. São duas perguntas. A primeira é só uma questão de horário, para eu ver que tempo verbal eu uso na reportagem. Que horas o ministro vai chegar e se reunir aqui com ele? Você pode colocar 15h30, 16 horas, melhor. 16, ou seja, ele já estará aqui. Tá.
A outra pergunta, bom, as visitas estão restritas, mas obviamente foram autorizadas pelos médicos. Isso significa que a partir de agora a gente vai ver mais ministros vindo aqui despachar com o presidente? É possível que sim. Vai depender. Não há agenda. Nós temos agora um final de semana, o que ajuda nesse processo de não haver um número elevado de visitas. E a partir de segunda-feira essa agenda vai ser atualizada. Tudo caminha para que haja essa normalidade de interlocução pessoal, porque a interlocução por meio de telefone e tal já vem ocorrendo. Porta-voz. No fim de semana... O microfone para ele, por favor. No fim de semana, tem mais algum ministro? Não veio. No fim de semana tem mais algum ministro? Não há previsão de ministros no final de semana. Porta-voz, só queria entender um pouco, voltar à questão da pneumonia, para ver se os médicos investigaram mais essa questão. Porque a pneumonia ocorreu alguns dias após já o início dos antibióticos, né, que o presidente já estava recebendo. Os médicos falaram se essa bactéria, eles já investigaram se essa bactéria se trata de uma bactéria resistente, uma bactéria hospitalar resistente, por isso que tiveram que ampliar os antibióticos, isso já ficou claro? Não me foi adiantado esse tema, eu posso arguí-los. Eu teria dificuldade de te responder se já foi identificado o tipo de bactéria, claro que eles já fizeram o exame, a cultura, e se essa é uma bactéria com características mais resistentes. O importante é que o presidente respondeu bem a essa nova leva de medicamentos. Respondeu realmente muito bem. Obrigado, Tiago. Pode o rapaz aqui que fez a pergunta? Não, era aquela pergunta. General, bom dia, boa tarde. Eu sou o Joanes, da agência France Press, de Notícias Internacional. Como vai? Tudo bem. Na comunidade internacional tem uma grande preocupação quanto à saúde do presidente, porque a notícia que está chegando é de complicações depois da cirurgia, essa pneumonia agora. Agora, você pode dizer algo só para acalmar um pouco os espíritos? Será que vocês estão preocupados? E que tão grave são essas supostas... Os médicos vêm me reportando uma tranquilidade que deve ser a mesma tranquilidade que a sociedade brasileira e a sociedade internacional receba, qual seja, há uma evolução positiva do nosso presidente, a administração das drogas está fazendo efeito e ele hoje, o quadro dele hoje, eu o estou acompanhando desde a cirurgia, visualmente, emocionalmente, é o melhor dia que o presidente passou, a despeito da notícia não tão alvissareira na noite de ontem. Porta-voz, tem alguma explicação para essa melhoria, né, do quadro de pneumonia não está explicitada no boletim médico? Não há. O boletim é da lavra dos médicos, mas ele está, sim, tendo uma evolução positiva. O porquê desta evolução tão rápida, eu teria que consultar a equipe médica. Porta-voz Manuela do Metrópolis, boa tarde. Os médicos cravaram quanto tempo esse novo antibiótico vai ser ministrado ou não? Os 7 dias iniciais que nós havíamos comentado, e ao ser agregado um novo antibiótico, então, em princípio, mais 7 dias. Então, vocês têm que começar a contar 7 dias de antibiótico a partir da última administração, que foi ontem. Uhum. E com essa melhora que ele vem tendo de começar a ingerir alimentos, eles falaram algo se a alta vai ser próxima ao fim desse antibiótico ou ainda vão definir depois? Olha, pelo presidente seria hoje. Mas é óbvio que os médicos têm consciência da gravidade da própria cirurgia, das dificuldades da própria cirurgia e agora agregada à recuperação da cirurgia, a pneumonia. Então, os médicos, eu estou convencido, eles me relatam isso com muita transparência, só liberará o presidente quando ele puder sair pela porta da frente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Em nome de todo o humor nacional, o nosso silêncio em homenagem à categoria de base do Flamengo.